salve moçadinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Israel, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam todos bem. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo dessa semana. Falar de corrente elétrica, a gente precisa voltar atrás e falar sobre a matéria. A matéria ela é constituída por prótons, elétrons e nêutrons. Se a matéria é constituída de prótons, nêutrons e elétrons, eu estou falando especificamente de átomo, ok? Se eu estou falando do átomo, eu preciso das ideias dos elementos principais de um átomo, que são os elétrons, os nêutrons e os prótons. Como você pode ver aqui, pela imagem desse átomo. Esse átomo, ele é constituído de quem? Dos elétrons, que são os que estão circulando o meu núcleo. Então, os elétrons é o que circulam o núcleo. No meio, que é o núcleo, estão os prótons e estão os nêutrons. Então, a matéria, o átomo, ele é constituído disso. Então, lembrando, os elétrons é aqueles que circulam o núcleo. O núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. Essas partículas, quando na presença da outra partícula, ela vai apresentar um comportamento. Quais são eles? Vamos pegar os prótons. Os prótons, na presença de outros prótons, eles se repelem. Como a gente pode ver aqui, eles se separando. Os elétrons, na presença de outro elétron, ele também vai se repelir. Como a gente também pode ver aqui, os elétrons. Agora, o próton e o elétron, um na presença do outro, eles vão se atrair. Então a gente pode ver aqui que o próton e o elétron eles estão se atraindo um para o outro. Se a gente falou dos prótons e falou dos elétrons, vamos falar dos nêutrons. Os nêutrons, na presença de outros nêutrons, ele não vai manifestar nem atração e nem repulsão. Os prótons, ele está carregado positivamente. Então toda vez que a gente fala de prótons, a carga dos prótons ele é positiva. Já quando a gente falar dos elétrons, a carga dos elétrons ele é negativa. Já os nêutrons, ele não possui carga nem positiva e nem negativa. Por isso que quando um próton, na presença de outro próton, ele vai se repelir. A mesma coisa vai acontecer com os elétrons. Você aproxima um elétron do outro, a ação deles é se separar, porque eles estão carregados negativamente. Agora se eu pegar um próton e um elétron, um com carga positiva e o outro com carga negativa, a hora que você atrai os dois, eles vão se juntar. Vamos falar agora da carga elétrica elementar. Essa carga elétrica elementar ela tem um valor. O valor dessa carga é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Também podemos indicar por QP, QE, as cargas transportadoras dos prótons e as cargas transportadoras de elétrons, respectivamente. E elas têm um valor. Então, as cargas transportadoras de prótons, ela é sempre positiva, porque os prótons são positivos. A carga transportadora QP é mais a carga elementar, que a carga elementar a gente já sabe quanto que vale. A carga transportadora de elétron, que é o QE, é igual a menos a carga elétrica. Lembrando que os prótons é carregados positivamente e os elétrons é carregado negativamente. Vamos falar agora de condutores e isolantes. Entende-se por condutor elétrico todo meio material onde as partículas eletrizadas encontram-se facilidades de movimentação. Onde as partículas têm uma facilidade enorme de movimentação, a gente chama de condutores elétricos. As substâncias ditas isolantes elétricos, como vidro, amica e etc., são, em gerais, os não materiais. Quando falar de isolante elétrico, é um não metal. Por não possuírem razoável quantidade de elétrons livres, não permite com facilidade a movimentação das partículas. Igual acontece nos condutores. Nos condutores, a facilidade de movimentação é muito grande. Já no isolante, ele não vai ter essa facilidade. Vamos falar de corrente elétrica. Vamos considerar agora um condutor metálico. Esse que está aparecendo aqui agora. No qual seus elétrons livres estão em movimentos caóticos. Essa é a figura. Aqui, os nossos elétrons eles estão em movimentação caótica. Agora vamos considerar essa figura que está aparecendo agora. A figura B. Um dispositivo no qual destacamos
identificamos duas regiões. Região A com permanente falta de elétrons no polo positivo e região B com permanente excesso de elétrons no polo negativo. Como vocês podem ver na figura B, a região A ela está carregada positivamente e a região B está carregada negativamente. Esse dispositivo da figura B, ele é um gerador elétrico. Se ligarmos o condutor ao gerador elétrico, os elétrons livres entram em movimento ordenado ao longo do condutor, no sentido de B para A. Então os elétrons eles estão entrando de B e indo para A. A região B ela está carregada negativamente e a região A ela está carregada positivamente. Então quando a gente liga esse condutor, ele vai entrar de B indo para A. É nesse sentido que eles vão fazer a troca. Se as cargas elétricas livres fossem positivas, o meu sentido seria o contrário. Ele ia sair de A e ir para B. Esse movimento que a gente viu na figura C, as cargas saindo de B e indo para A, e na figura D, saindo de A até B, esse movimento ordenado dessas cargas elétricas, ela constitui a corrente elétrica. Então, quando a gente falar de corrente elétrica, é isso que está acontecendo dentro do nosso sistema. Vamos falar da intensidade da corrente elétrica. Olha essa figura que está aparecendo agora. Vamos considerar um fio metálico ligado aos polos de um gerador. Então está o gerador e os fios ligados a esse gerador. Seja S uma seção transversal desse fio. Elétrons livres atravessam essa seção todos no mesmo sentido. Então se a gente perceber nessa figura, a gente tem o mesmo gerador que a gente tinha na corrente elétrica, onde as regiões, a região B é negativa e a região A é positiva. Então agora eu liguei um fio. Seção transversal, ela está carregada negativamente. Por quê? Porque eu estou transferindo a minha carga de B e indo até A. Olhando essa figura sobre a intensidade de corrente elétrica, tem uma Q, um valor absoluto da carga elétrica. Então essa carga elétrica ela vai ter um valor absoluto. Essa carga é a que atravessa a seção transversal de S, num intervalo de tempo, que a gente vai chamar de ΔT. Num intervalo de tempo, que é o ΔT, a uma grandeza. Que grandeza é essa? A gente vai definir assim, I igual a Q sobre o ΔT. Lembrando que Q é o valor absoluto no intervalo de tempo, que é o ΔT. Então a gente vai usar o miliampere, que é igual a 10 elevado a menos 3 ampere, que é igual a 1 mA. O M significa mili e o A de ampere, então miliampere. O microampere é igual a 10 elevado a menos 6 A de ampere, que é igual a 1, esse Uzinho, ele é o Mi na letra grega, e o A. Toda vez que a gente falar de microampere ou falar de miliampere, essas são as duas unidades de medida que vocês vão usar. Miliampere, 10 elevado a menos 3 ampere, e o microampere, 10 elevado a menos 6 ampere. Vamos voltar só um pedacinho lá atrás. A gente falou que a gente chamou de carga elétrica. Essa carga elétrica ela é dada por uma fórmula. Essa carga elétrica ela é dada pelo número de elétrons vezes a carga elementar. Toda vez que fala assim, calcula a carga elétrica. Quem é a carga elétrica no nosso caso? É esse aqui. Agora a gente vai resolver os dois exemplos. Exemplo 1. O condutor representado na figura é atravessado em sua área de secção A por uma quantidade de carga Q. Comprimento do condutor L e o intervalo de tempo para a travessia dessa seção e ΔT. Então tá ali a figura. Tem um condutor, o comprimento dele é L, eu tenho uma secção que é dada por A e a quantidade de carga. Tudo isso no intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo para a travessia é de ΔT. Aí ele pergunta, a expressão que fornece a intensidade média de corrente elétrica I nesse condutor é dada por... Se ele quer saber a intensidade média de corrente elétrica, a gente acabou de ver ela. Qual é a formulinha de intensidade média de corrente? Não é I igual a Q sobre ΔT? Não é essa aqui? Onde I é a intensidade média de corrente, onde o Q é a carga, que ele já falou que é Q, dividido por quem? Pela variação de tempo, que é o ΔT. Então a nossa resposta é a letra C. Exemplo 2. A unidade física de carga elétrica Coulomb, que é o C, da maneira como foi definida,
representam uma grande quantidade de carga. Para verificar isso, leia os seguintes dados nos quais valores médios são fornecidos. Uma descarga elétrica na atmosfera, tipo um raio, conduz uma corrente em torno de 50.000 amperes. Esta corrente é unidirecional e tem uma duração total em torno de 2,0 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Aí a pergunta que ele nos faz é: qual das alternativas corresponde à carga total deslocada durante a descarga? Ele falou que a intensidade de corrente é igual a 50.000 amperes. E ele falou que o tempo que ele leva é de 2,0 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. E ele quer saber a quantidade de carga. O exemplo quer saber a quantidade de carga que ela é deslocada. Então daqui, a gente vai usar a mesma fórmula que a gente acabou de ver no primeiro exemplo, que é o I igual a Q sobre o ΔT, onde o I ele já me dá e o ΔT também. Então vamos só resolver isso. Então só substituir o que a gente já tem. Eu vou transformar o meu 50.000 em base 10, em notação científica. Vamos lá. Então ficou 5,0 vezes 10 elevado à quarta potência. Por quê? Eu mandei com a minha vírgula para a esquerda, então o nível ficou positivo, ele cresceu. O que eu preciso saber para achar a quantidade de carga? É simplesmente multiplicar isso vezes isso. 5,0 vezes 10 elevado à quarta potência vezes 2,0 vezes 10 elevado a menos 4 a quarta potência. A gente já viu isso na nossa aula de revisão, né? Então vamos lá simplesmente. Vou pegar quem? Vou multiplicar quem nesse caso? O 5,0 vezes 2,0. Então 2,0 vezes 5,0 dá 10,0. Vezes quem? Minha base, minha multiplicação de mesma base. Onde tem uma multiplicação de mesma base, eu mantenho a minha base e somo os meus expoentes. Então ficou 4 mais, que é da propriedade de potência, menos 4. Então, positivo com negativo dá sempre negativo. Então vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Coloquei aqui. Então Q é igual a 10,0 vezes 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a um expoente 0, ele sempre vai ser 1. Então no nosso caso aqui vai ficar Q é igual a 10,0 vezes 1. Logo, a minha Q é igual a 10 coulomb. Resposta A. Então só lembrando, os prótons eles têm cargas positivas, os elétrons eles têm cargas negativas, os nêutrons ele não tem carga nem positiva e nem negativa. Depois a gente falou da carga elementar, que é a carga elementar é essa que está aparecendo aqui em cima agora. Depois a gente falou da intensidade média de corrente, que é dada pela fórmula I igual a Q sobre ΔT, essa fórmula que está aparecendo aqui. Depois a gente falou da carga elétrica, que é esse Qzão, esse Q. Q é igual a N vezes E, onde esse E é a carga elementar. Essa fórmula está aparecendo aqui em cima agora. A gente fecha por aqui hoje. Até mais.